Olá! Hoje o nosso papo é sobre um dos assuntos mais quentes e, convenhamos, mais complicados da era digital: as famosas fake news. A ideia aqui é a gente entender como essa coisa toda funciona, como as notícias falsas enganam e, o mais importante de tudo, como podemos nos proteger e identificar o que é mentira. E pra gente começar, que tal uma pergunta um tanto inusitada? O que o general romano Marco Antônio tem a ver com o Brexit? Eu sei, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas olha, a resposta conecta a história antiga com o nosso dia a dia de um jeito que é, no mínimo, surpreendente. Mas para a gente entender essa conexão, primeiro a gente precisa alinhar os conceitos, né? Ter uma base sólida. Então, vamos começar pelo começo. Afinal, o que é uma notícia falsa? Vamos definir o que é esse engano deliberado. Olha, o ponto central, o coração da coisa é o seguinte: notícia falsa, ou fake news, é quando alguém espalha uma desinformação de propósito. A palavra-chave aqui é essa: deliberada. A intenção é enganar mesmo, seja para ganhar dinheiro, por algum interesse pessoal ou, claro, para influenciar a política. E é super importante a gente fazer uma distinção aqui, tá? Não estamos falando de sátira, tipo o que o sensacionalista faz, que é humor, nem de um erro que um jornalista comete sem querer. O que a gente está discutindo é um conteúdo que foi criado com um único objetivo: enganar quem está lendo. E a coisa é mais complexa do que parece. A pesquisadora Claire Wardle, por exemplo, mapeou 7 tipos diferentes de desinformação. É uma escala, sabe? Que vai desde uma sátira, que pode até enganar sem querer, até o tipo mais perigoso de todos: o conteúdo totalmente fabricado, aquele que é 100% falso, criado do zero só para causar dano. E é engraçado, né? Porque o termo fake news parece super novo, super moderno, mas a prática é bem antiga. E é isso que nos leva para a nossa próxima parte, um problema que é, na verdade, histórico, uma história de mentiras através dos tempos. E essa linha do tempo aqui ilustra isso perfeitamente. A desinformação sempre foi uma arma poderosa. Lá na Roma Antiga, um boato simplesmente levou Marco Antônio a tirar a própria vida. Séculos depois, Benjamin Franklin usava histórias falsas para conseguir apoio político. E aqui no Brasil, quem não se lembra do Plano Cohen? Um documento completamente forjado que serviu de pretexto para o golpe do Estado Novo. Ou seja, a tática é velha. O que mudou foram as ferramentas. Isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. Fica a pergunta: se isso é tão antigo, por que parece que o problema explodiu agora? Por que o impacto é tão intenso? É o que vamos ver: o incêndio digital e por que tudo piorou. Basicamente, a resposta está em 3, digamos, aceleradores modernos. Primeiro, as redes sociais. Elas fazem qualquer informação, seja verdade ou mentira, rodar o mundo em segundos. Segundo, dinheiro. A tal indústria do clique recompensa o que chama a atenção, não o que é verdade. E terceiro, e talvez o mais sutil, a exploração da nossa própria psicologia, dos nossos vieses. E esse último ponto é crucial porque ele cria o que a gente chama de câmara de eco. Pensa assim: os algoritmos das redes sociais aprendem o que a gente gosta e, bom, eles nos dão mais daquilo. O resultado: a gente acaba se isolando de pontos de vistas diferentes. As nossas próprias crenças são reforçadas o tempo todo e as mentiras acabam não sendo desafiadas. O Rafael Zanata, que é pesquisador lá na USP, resumiu a intenção por trás disso de uma forma muito direta. Ele diz o seguinte: quem as cria promove a mentira e manipula os cidadãos em torno de interesses particulares e desonestos. É isso, preto no branco. E o problema é que essa manipulação não fica só no mundo digital. Ela transborda para o mundo real e às vezes com consequências trágicas. O que nos leva a um ponto bem sério: as consequências reais, os danos que a gente pode ver e sentir. Um dos casos mais terríveis, infelizmente, aconteceu aqui no Brasil. Em 2014, em Guarujá, um boato numa rede social acusou falsamente uma dona de casa de um crime hediondo. Esse boato levou ao linchamento dela. É o custo humano da desinformação da forma mais brutal que se pode imaginar. Mas por que essas mentiras se espalham com tanta velocidade, com tanta força? Olha só esse número que vem de um estudo do MIT. É assustador. Uma notícia falsa tem 70% mais chance de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira. 70%. É porque elas são feitas para isso, são projetadas para serem virais. E o impacto vai muito além de casos individuais. Ele é sistêmico. A gente viu a influência disso em eventos políticos gigantescos, eleições nos Estados Unidos, no Brasil, o próprio voto do Brexit. E o que acontece?
A confiança nas instituições, como a imprensa e a ciência, vai se desfazendo. A sociedade fica mais polarizada e a gente acaba entrando num ambiente de pós-verdade, onde o que a gente sente parece importar mais do que os fatos objetivos. Ok, o cenário parece bem complicado, eu sei. Mas a boa notícia é que não estamos de mãos atadas. E é por isso que a nossa última parte é a mais prática de todas. Vamos falar sobre o nosso kit de ferramentas, sobre como identificar uma notícia falsa. E este guia aqui é uma ferramenta fantástica. São 8 passos bem práticos. Primeiro, sempre olhe a fonte, quem está publicando isso. Depois, leia além da manchete, que muitas vezes é feita só para chocar. Verifique quem são os autores, se são pessoas reais, se têm credibilidade. Procure saber se outros veículos de imprensa sérios estão falando a mesma coisa. Olha a data. Muitas vezes é uma notícia velha que volta a circular como se fosse nova. E se pergunte, será que isso não é uma piada, uma sátira? E um dos passos mais difíceis, mais cruciais, questione os próprios preconceitos. Será que eu estou acreditando nisso só porque confirmo o que eu já penso? E claro, na dúvida, o melhor a fazer é consultar os especialistas, os sites de checagem de fatos. É claro que a responsabilidade não é só de quem lê. As plataformas também têm um papel enorme nisso. Gigantes como Google e Facebook, que ajudaram a criar esse ambiente, agora estão se comprometendo a combater o problema. Eles estão tentando bloquear o dinheiro que esses sites ganham com anúncios e estão adicionando ferramentas de verificação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que na verdade resume o grande desafio dos nossos tempos. Em um mundo que está simplesmente inundado de desinformação, como é que a gente faz para proteger a verdade? As ferramentas, como vimos, existem. A consciência sobre o problema está aumentando. Mas, no fim das contas, proteger a verdade é um trabalho de formiguinha, um trabalho contínuo que exige um compromisso de todo mundo o tempo todo.